She was tired of the lies, tired of the fight, but she didn't want to see him go. She fell on her knees and said, I haven't prayed since I was young, but Lord above, I need a miracle. Well, no matter who you are, and no matter what you've done, there will come a time when you can't make it on your own. And in your hour of desperation, though you're not the only one, pray the Lord above, I need a miracle. I need a miracle. He lost his job and all he had in the fall of '09. Now he feared the worst, that he would lose his children, that was right. So he Glória a drove Deus. deep into the woods and thought it ended all. Pray Lord above, I need Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém, queridos? Sejam todos muito bem-vindos nesta noite, a qual nós estamos reunidos aqui para essa palestra para a família, que a sua família, a sua casa nesta noite possa, reunido conosco, nós viemos receber um pouco da glória, da graça de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, porque é muito bom estarmos em família, é muito bom recebermos tudo aquilo que Deus ele tem preparado para nós, amém? Muito obrigado a você que está aí conosco, que se preparou para estar aí ouvindo essa mensagem, que se preparou para estar ouvindo um pouco do nosso testemunho, contando um pouco daquilo que Deus fez e tem feito em nossas vidas. E nós queremos deixar também aberto, se você quiser fazer alguma pergunta, amém? Sobre a nossa vida, sobre o que Deus tem feito em nossas vidas, alguma dúvida aí, daquilo que Deus tem operado em nós, nós vamos estar aqui nesse período de uma hora e pouco, compartilhando com vocês, amém? Todos nós vamos falar um pouco aqui, a pastora, o David, a Larissa, a Alice. Então já reúna aí seus filhos, seu esposo, sua esposa, e que Deus possa falar conosco grandemente, amém? Nós queremos iniciar essa palestra fazendo uma oração, amém? Vamos orar ao Senhor, pedir para que o Espírito Santo ele se faça presente no nosso meio e que ele possa se manifestar de uma forma que, através das nossas vidas, nós possamos passar para vocês daquilo que Deus ele tem nos ajudado, daquilo que Deus tem feito por nós e que possa, de alguma forma, abençoá-los, de alguma forma, servirmos como canal de bênção na vida de vocês, como maridos e mulheres, como filhos, como pais, amém? Que vocês possam receber da glória de Deus e que vocês venham ser grandemente abençoados pelo Senhor, amém? Vou convidar a pastora para estar fazendo esta oração, se apresentando aí. Amém. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando início, orando ao Senhor, buscando a face dEle. Quero que você ore aí juntamente comigo, amém? Amém. Senhor Deus e Pai, Sim, meu diante, Deus. Pai, da Tua grandeza, Senhor. Oh, Pai, seja Primeiramente, Senhor Jesus, ó Pai, reconhecendo as nossas falhas diante de Ti, Senhor. meu Deus. Que a Tua misericórdia, Senhor, nos alcance, Senhor, todos os dias, Sim, ó Pai. Senhor. Espírito Santo de Deus, toma, Pai, essa palestra em Tuas mãos, ó Pai. Sim, meu Deus. Seja bem-vindo, amado Espírito Santo. Amém, Venha meu falar Pai. aos nossos corações, ó Fala, Pai. Senhor. Que cada casa, cada família, Senhor, que estiver nos ouvindo, Amém, meu Senhor. Deus. Que possa, Senhor Jesus, ó Pai, receber algo poderoso nas suas vidas, ó Pai. Sim, Deus. Que eles possam ver, Senhor, que nossa família é uma família, Senhor. Uma família como todas as outras, ó Pai. Mas uma família que busca o Senhor, Senhor, que a Tua misericórdia, Senhor, venha, Senhor, alcançar, Pai, as famílias, ó Pai. Sim, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado que nós oramos, ó Pai. Seja bem-vindo em nosso meio. Tudo que for falado aqui, Senhor, que seja para a Tua glória e Teu louvor, Senhor. Amém, meu Em Deus. nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, meus amados? Nessa noite nós vamos falar um pouco aqui da nossa história,
Mas antes nós queremos trazer uma palavra, né? Trazer um versículo aqui que Deus... nós amamos a palavra de Deus, nós amamos toda a palavra de Deus, né? E Deus fala conosco em muitos lugares, né? Sim, que nós nos identificamos com homens, com mulheres de Deus. Mas uma palavra que, desde que eu me converti, desde que eu conheci ao Senhor, e quando eu conheci essa passagem, eu busquei muito a viver ela. Isso foi um dos pilares que fortaleceu muito a minha família, muito a minha casa. Quando começamos a pôr essa palavra em prática nas nossas vidas. Porque eu sempre costumo dizer que, às vezes quando nós somos novos convertidos, como nós conhecemos a Deus, conhecemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós pensamos que nós só podemos servir a Deus quando nós conhecemos toda a palavra, quando conhecemos tudo, quando estivermos preparados, né? A gente ouve muito isso de muitas pessoas. Ainda não é o meu tempo, quando eu estiver preparado, eu vou servir a Deus. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite algo que mudou a minha história, foi algo exatamente o contrário isso. Quando eu comecei a andar nos caminhos do Senhor, comecei a conhecer a palavra de Deus, eu aprendi algo muito importante. Que nós não devemos esperarmos conhecer toda a Bíblia para nós começarmos a servir a Deus. Mas se nós praticarmos aquilo que nós aprendemos hoje, se nós colocarmos em prática aquilo que nós hoje conhecemos, certamente a nossa vida ela já vai começando a ser mudada. E nós vamos mudando durante a nossa vida inteira, nós vamos mudando, né? Nós estamos sempre em constantes mudanças na nossa vida. Desde que nós nascemos até o dia que nós morremos, nós estamos sempre mudando. Se nós chegarmos a uma hora que achar que nós não precisamos mais de mudança, que ali já está bom, então nós já não servimos mais para nada, né? Nós não estamos entendendo nada daquilo que Deus ele tem para nós. E eu sempre falo, a cada uma década, a cada 10 anos da nossa vida, é um ciclo diferente que nós temos na nossa vida. Vamos aprendendo mais, vamos praticando mais. Então, por mais que nós conheçamos a palavra, nós nunca vamos ser plenos em conhecimento da palavra de Deus. Vamos ter sempre que buscar do Senhor discernimento para que Ele possa nos instruir a cada dia. Não só a conhecer, mas aprendemos como colocar em prática, né, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que ela tem de melhor para as nossas vidas, aquilo que ela nos corrige, aquilo que é exortação para nós, aquilo que é bênção, aquilo que é maldição e que nós devemos aprender a fugirmos daquilo que é maldição para não sermos destruídos, e nós colocamos muito isso em prática, né? Não só o conhecimento, mas como vivenciarmos ela. Por isso que hoje eu estou aqui reunidos com a minha esposa, os meus filhos, né? Pelo menos os que moram conosco, né? Os que não são casados ainda. Ainda temos mais 2 filhos, além da Larissa, do David e da Alice. Temos a Letícia e o Leonardo. A Letícia é casada com o Kenis, tem a minha netinha Sofia. O Leonardo casado com a Daiane, né? A Letícia e o Kenis moram aqui em São Bernardo conosco, né? E o Leonardo e a Daiane moram em Alagoas, juntamente com os filhos dele, né? Tem o mais velho, que é o Arthur, e tem a Raíssa, depois tem o Levi e o mais novo, o Ravi, né? O Léo está querendo me acompanhar. Eu tenho 5, ele já tem 4. E a Sofia também. Eu falei da Sofia, que é da Letícia, né? Louvado seja Deus. Amém, queridos? Então essa é a nossa família. E os meus pais, né, são o Antônio Braz, Antônio Vieira da Silva, conhecido como Antônio Braz, né? Minha família é dos Braz. Também conhecido como Vô do Chapéu. Os netos chamam do Vô do Chapéu, porque meu pai gosta de chapéu. A minha mãe, Francisca Alves Bezerra, Francisca Alves da Silva, né? Então, a nossa família da Paraíba, como a maioria já sabe, já conhece. Temos uma família muito grande, então louvo a Deus por toda a minha família, pelos meus pais, meus irmãos, meus tios, primos, amo todos eles. Tem família espalhada em todo o país, né? Nossa família, para a glória de Deus, é uma família muito grande, uma família, como todas as outras, tem dificuldades, mas é uma família muito unida, uma família
que ajuda uns aos outros. Então, louvo a Deus pela minha família, toda a minha família. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, nossos filhos estão aqui hoje, né, para falarmos um pouco de como nós vivemos em família, como nós lidamos no dia a dia. As pessoas olham assim e pensam, pastor deve ter uma vida diferente, né, da vida das ovelhas. O pastor não passa por luta, o pastor não adoece, né, o pastor não passa por dificuldade financeira, né, o pastor não tem dificuldade no relacionamento familiar, com a esposa, nem com os filhos, nem com o carro, né? O pastor não tem problema com nada. Mas, diferente que muitos pensam, nós somos seres humanos como vocês, somos normais como todos vocês. A diferença é que foi nos dado algo, né, um pouco diferenciado, né? Eu não digo algo maior, porque cada um tem aquilo que o melhor de Deus para a sua vida. Então, eu não acho que ser pastor é ter algo maior do que os outros têm, não. Deus nos confiou, né, algo, e eu creio que é algo importante, muito importante, porque ser pastor é cuidar de vidas. Por isso que, por mais que nós nos esforçamos para fazermos a obra do Senhor, nós reconhecemos que estamos sempre devendo, que sempre poderíamos fazer mais. Por mais que nós nos esforcemos, nós somos humanos, né, irmão? Somos falhos. Então, nas nossas falhas, que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, que vocês, como irmãos, igreja, possam também estar orando pelas nossas vidas, como nós oramos, né, como nós temos a missão de orar também pela igreja e pelos irmãos. E aí a palavra que eu quero trazer hoje nessa noite, que eu falei aqui no início, ela se encontra lá no livro de Josué, né? É de Josué que eu estava falando, de alguém que uma palavra que eu me identifico muito, né? Eu me identifico muito com toda a palavra de Deus, mas Josué é algo que eu tenho identificado e é o que tem feito com que eu tenha me firmado como família, né? Como família. Eu quero, antes da palavra, eu não falei no início, né? Os irmãos que estão aí nos assistindo, tem algum irmão talvez esteja procurando lá no Instagram, né? Hoje nós estamos transmitindo só pelo Facebook, né? Não deu para transmitir pelo Instagram hoje, devido à família grande aqui, não ia caber os 2 celulares aqui para filmar todo mundo, amém? Então, se puder conseguir avisar as pessoas que estão procurando aí, para saber por que nós não estamos no Instagram, avise, por favor, amém? Então, lá no livro de Josué, como eu falava, no capítulo 24, tem uma passagem que, depois que Josué, né, todos conhecem a história de Josué, desde que Moisés ele foi chamado para tirar o povo ali da escravidão do Egito e alcançar a terra. Josué e Caleb, eles foram um dos espias, né, que foram espiar a terra prometida, um dos 12, né? Josué, Caleb mais 10, um de cada tribo, eles foram espiar a terra e eles voltaram de lá e deram o seu panorama da terra, né? Cada um deu o seu parecer da sua visão que eles viram da terra que Deus lhe havia prometido e foram espiar a terra para ver se seria uma terra boa. E 10 daqueles homens disseram que a terra era uma terra de gigante, que eles não poderiam possuí-la, que aqueles eram tantos que pareciam gafanhotos e eles seriam destruídos se eles tentassem tentar lutar contra aqueles homens, contra aquelas nações, para possuir aquela terra que Deus lhe havia prometido. E Josué e Caleb foram os únicos que chegaram para Moisés e disseram, não, a terra é boa, o Senhor nos deu e nós vamos possuí-la, né? E quando chega aqui no versículo 24 de Josué, Moisés ele já tinha morrido e agora Josué passa a ser o sucessor de Moisés, né, para guiar o povo até alcançar aquela terra, né? Moisés guiou o povo, porém ele não entrou na terra prometida, né? Por causa do pecado do povo, por causa do povo errar muito, blasfemar muito contra Deus e murmurar. Deus disse para Moisés que ele ia guiar o povo até lá, mas ele não entraria na terra. E essa missão Moisés passou para Josué. E nós vemos aqui no versículo 24, Josué ele pega e convoca o povo e ele lê a palavra de Deus, ele reúne o povo para falar sobre
relembrar o povo de tudo que Deus tinha feito na vida deles, né? De tudo que Deus tinha feito desde da promessa de tirá-los do Egito e entrar na terra, e agora eles estavam ali prestes a entrar, né? Prestes a repartir ali a herança com o povo de Deus, e ele convoca o povo para esta aliança, para renovar a aliança com o povo, né, de Deus. E eu vou ler 3 versículos aqui, em Josué 24, o versículo 14, 15 e 16, amém? Que diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses. Amém? Só esses 3 versículos aqui, eu não quero ler mais a passagem toda, mas eu quero ficar nesse 3 versículos aqui, mas você depois leia, né, o livro de Josué completo, conheça a história do povo de Deus através do livro de Josué, que você vai entender um pouco do que nós vamos falar hoje aqui nesta noite. Né? E eu quero atentar bem a esse versículo, o versículo 14, que diz, né, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. É o que Josué diz aqui, para temermos ao Senhor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tem pessoas que têm medo de Deus, né? Quando na verdade nós não devemos ter medo de Deus. Pois Deus, nós aprendemos em Cristo que Deus não é alguém para ser temido, mas respeitado, né? Não do temido. Ele é um Deus temível, sim, mas ele deve ser temido no sentido de temor com respeito. Não ter medo de Deus, pois quem tem medo, não é que nós não devemos ter medo de Deus, porque Deus não possa, né, o seu poder não possa, Deus ele pode fazer todas as coisas. Mas o ter medo de alguma coisa, isso não impõe que nós vamos honrar e respeitar. Tem pessoas que têm medo e desobedecem totalmente uma ordem, são pessoas que são totalmente medrosas, covardes, mas não honram. Né? Então, o que Deus quer não é este temor, este medo de Deus, que tem medo do que ele possa fazer, pois ele pode fazer o que ele quiser, ele é capaz de fazer todas as coisas, ele é poderoso, ele é Deus, como a própria palavra diz, Deus. Então, Deus ele pode todas as coisas, ninguém pode impedir. Né? Por mais aquele mais religioso, por mais aquele que não tem religião nenhuma, aquele que possa crer diferente de qualquer um, desde o cristão, desde o ateu, desde que seja lá quem for, né? Cada um pode ter o seu pensamento que tiver, mas Deus ele vai continuar sendo Deus. Se ele quiser matar, ele mata, se ele quiser dar vida, ele dá. Isso nós não temos poder sobre isso diante de Deus. Queira você ou não, Deus ele pode fazer o que ele quiser. Por isso que nessa palavra ele diz que nós devemos temer ao Senhor. Né? Quando nós tememos ao Senhor, e a Bíblia diz, né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E o profeta, né, ele escreve, né, profeta, o rei Salomão, o pregador Salomão, né, ele escreve, ele diz, depois que ele diz, o fim, você pode escrever livros, o quanto que você escrever, né, quanto mais você escrever, vai ser enfado da carne, de tudo que você tem ouvido, de tudo que você aprendeu, o fim de tudo é teme a Deus, né? Então, o fim de tudo que a gente aprende, toda a palavra, todo o conhecimento da palavra de Deus, tudo que ele está nos ensinando, o fim de tudo isso, o que é o fim?
Tudo uma história que você conta é para chegar em um fim, para chegar em uma conclusão. Então o que o profeta está dizendo é exatamente isso. De tudo que você tem aprendido, de tudo que você tem estudado, de tudo que você ouviu falar sobre Deus, o fim de tudo é para que você, no final de tudo que você aprendeu, de tudo que você viveu, o fim disso é você temer a Deus. Tudo que a palavra de Deus nos ensina, né? Tem gente que quer aplicar toda a palavra a ele. Tem palavra que é para o nosso conhecimento, não é para nós vivemos mais. Tem coisa que está escrito na palavra que não é para nós colocarmos em prática na nossa vida, para nós termos como conhecimento e nós não praticamos aquilo. Às vezes as pessoas pensam que tudo que está ali nós devemos fazer à risca, né? Cumprir aquilo que está ali. Não, tem coisas que aconteceu, coisas ruins, que Deus está dando como exemplo que nós não devemos de forma alguma fazer aquilo. Então a palavra não é para nós cumprirmos tudo que está acontecendo na palavra, é para nós termos o conhecimento de tudo que a palavra nos diz, para nós praticarmos aquilo que é bom e se afastarmos daquilo que é mal, daquilo que é ruim. Então, quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos o conhecimento pleno de Deus, nós vamos aprender que tudo que está escrito é para o nosso conhecimento. E o fim de tudo isso é temer a Deus. É por isso que Josué, ele começa aqui nesse versículo dizendo que nós, primeira coisa, deve temer ao Senhor. Se não tiver temor do Senhor, é por isso que tem muitas pessoas, irmãos, que eles servem a Deus, andam com Deus, e chega uma época da vida que acaba por diversos motivos, é lógico, não é por um motivo só. Talvez a pessoa diz, eu me afastei de Deus porque eu briguei com a minha esposa, eu me separei da minha esposa, e aí eu me afastei de Deus. Ou um pastor falou algo que não me agradou, eu me afastei do Senhor, né? Um irmão falou uma palavra que eu não gostei, uma igreja que pregou uma coisa que eu não concordo e me afastei do Senhor. Ora, se eu conheço o Senhor, se eu temo ao Senhor, eu não posso dizer que eu me afastei de Deus porque uma igreja pregou alguma coisa que não é de Deus. Pois se eu sou um homem de Deus, se eu sou uma mulher de Deus, nada, nem ninguém pode me afastar de Deus. Eu posso até me afastar de alguém, eu posso até me afastar de uma certa religião, de uma certa igreja, de qualquer coisa, eu posso me afastar. Mas jamais, eu conhecendo a Deus, tendo pleno conhecimento da verdade, eu não posso me afastar de Deus. Amém, queridos? Por isso que ele diz, quando eu temo a Deus, eu não vou me afastar de Deus. E ele continua e ele diz, então, servir ao Senhor com sinceridade e com verdade. São as coisas mais importantes para a vida de um homem e de uma mulher que diz ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Sinceridade e verdade. Porque às vezes a gente pode até falar a verdade, mas não estamos sendo sinceros. Né? Eu posso falar a verdade, mas eu posso não estar sendo sincero quando eu falo a verdade. Eu posso dizer uma verdade e estar dissimulando para tentar enganar alguém. Eu posso até falar a verdade para alguém, mas eu estou maquinando, eu estou dizendo que estou falando a verdade, mas se eu estiver maquinando algo contra alguém, eu posso até falar a verdade. Mas se eu não estou sendo sincero, eu vou distorcer, depois eu vou mentir, depois eu vou fazer o contrário do que eu falei. A gente pode tirar isso quando é uma época de campanha política, que nós vemos algumas pessoas prometendo para alguém que se votar nela, ela vai fazer isso e aquilo por aquela cidade, por aquele bairro, por aquela rua, por aquela sociedade ali, por aquela família, né? E a gente acaba dando um voto de confiança, fala, me dê um voto de confiança que você vai ver quando eu chegar lá, eu farei diferente. E a gente vê que a pessoa, ela está falando a verdade ali, né? A verdade que nós queremos ouvir. Porém, muitas das vezes, aquela pessoa não está sendo sincera. Você diz, você vai fazer isso? Ela diz, sim, eu vou fazer. Então ela está dizendo uma verdade que você quer ouvir, que é mudar a história, que não é o que todo mundo quer, que a história seja mudada, que uma nação seja mudada, que uma cidade seja mudada. Mas porém ela não está sendo sincera. Por isso que Josué diz, não basta vocês dizer que vão servir a Deus, mas vocês precisam também, além de falar a verdade, vocês têm que ser sinceros naquilo que vocês estão falando. Vocês devem se mostrar quem vocês são. Por isso que nós, esse culto para a família, é disso que nós queremos falar, de transparência entre a família. Reconhecer quem nós somos. Porque quando nós mostramos, colocamos uma máscara de quando nós vamos para a igreja, dizer que somos, né, servimos um Deus que é Deus poderoso, que pode todas as coisas,
e nós o amamos, e nós o louvamos, e nós glorificamos a Ele, o que é que acontece? Nós mostramos que somos alguém santo, porque Deus é santo, e a Bíblia diz que nós devemos ser santo, mas na verdade nós nunca vamos ser santo igual Deus é santo, mas muitos, né, dizem, pregam até a verdade, mas a sinceridade é algo é tão importante quanto a verdade, porque quando você diz que prega a verdade, mas quando você não é sincero, você pode até mostrar para as pessoas que você é um santo, que você é imaculado, que você é irrepreensível. Aí você passa isso para as pessoas, você coloca jugo pesado nas pessoas, mas na verdade você não vive isso. Então, quando eu reconheço que eu sou sincero, que eu preciso ser sincero e que eu começo a colocar isso em prática, eu também reconheço as minhas falhas, eu reconheço que erro, eu reconheço que fico irritado, eu reconheço que eu me altero, eu reconheço que eu aumento a voz às vezes, quando alguém discorda comigo, quando alguém não concorda com o que eu estou falando. Então nós discutimos, nós ficamos alterados, né? É natural, o ser humano, a família é assim. Quem disser que não é assim, está mentindo, né? Não é sincero, né? Ele pode até querer dizer uma verdade, mas não está sendo sincero, está tentando enganar as pessoas. Sincero vem do original, né? Como a maioria sabe, sem cera, né? Sem máscara. Então tirar toda a máscara, as pessoas saberem quem são, né? Vocês precisam conhecer quem são seus pastores, realmente, vocês precisam andar com ele, não é isso? Vocês precisam andar com ele, saber quem realmente eles são, para que vocês não possam ser enganados. Às vezes nós estamos andando com pessoas que se dizem serem cordeiros, né? Serem ovelhas, mas a Bíblia diz que na verdade são lobos em pele de cordeiro, né? que vão tentar destruir o povo de Deus. Então, Jesus ele andava com seus discípulos, e Jesus ele ensinava, né, os seus discípulos andando com eles. Era conhecido deles e eles o conheciam. Por isso que ele disse que aquele que o Pai me dá, né, este vai ser meu conhecido e eu serei conhecido deles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você deve conhecer com quem você anda. Então da mesma forma é na família, é dentro de casa. Então nós devemos conhecer os filhos, andar com os filhos devem conhecer os pais, serem sinceros e pedir ajuda uns dos outros para melhorar. Quando tem conversas, quando o filho se expressa com o pai com o filho, falar um com o outro e a gente ouvir uns aos outros para que a gente possa melhorar. O pai ensina os filhos, os pais ensinam os filhos, mas o pai que ele realmente sabe ensinar o filho, ele também sabe ouvir o seu filho. Ele sabe o momento de falar, mas sabe o momento também de ouvir, para compreender o coração do filho, saber naquilo que ele possa melhorar e ajudar o filho naquilo que ele precisa. Amém? Então Josué ele diz isso para que o povo fosse sincero diante de Deus, para que o povo reconhecesse realmente que andar com Deus precisava ser sincero. Deus tinha que estar em primeiro lugar, abandonar tudo que era aquilo que não era verdade, aquilo que não era Deus, né, as coisas de homens, coisas humanas, coisas que não podiam ajudar, mas um Deus verdadeiro que tinha ajudado eles, que tinham tirado ele e tinha cumprido a promessa na vida deles, e eles cada dia conhecessem mais a esse Deus e servissem a ele, né? E é isso que Josué disse no final: eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então foi essa palavra que mudou a nossa história, porque nós passamos a confiar mais em Deus do que confiar em homens, em nós mesmos. Quando eu digo em homens, irmãos, eu não estou me referindo a uma pessoa X ou Y, né? Eu estou referindo ao homem aquilo que a palavra diz, que nós não devemos nos estribar em nós mesmos, no nosso próprio conhecimento, nas nossas próprias forças. Se estribar é se apoiar, confiar naquilo que nós somos, mas confiarmos plenamente em Deus. Por isso que quando Josué diz, eu não sei vocês, Josué disse, eu não vou me apoiar na quantidade de pessoas que vai andar com Deus, eu não vou me apoiar naqueles que ficarem do meu lado, ou naqueles que ficarão opostos a mim, mas eu e a minha família, vamos nos apoiar em Deus. Era isso que Josué estava dizendo.
Eu não sei daqui para frente. Moisés já morreu, agora eu estou aqui, Deus deixou esse encargo em minhas mãos para guiar vocês, mas eu vou ser sincero com vocês. Eu vou falar a verdade e vou ser sincero. Eu vou servir a Deus, independente se vocês vão servir ou não, mas eu vou ser sincero. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então eu e minha casa, independente dos outros, independente da posição, da opinião dos outros, nós serviremos ao Senhor. Independente do que os outros achem da palavra, independente do que os outros achem da igreja, independente do que os outros achem de Deus, independente do que os outros achem de Jesus, independente do que os outros achem do cristianismo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué disse isso: eu vou servir ao Senhor, eu não vou servir a um povo, eu não vou servir uma religião, eu não vou servir a uma comunidade, eu vou servir a Deus. Então eu servindo a Deus, se vocês quiserem andar comigo juntos, nós serviremos ao Senhor. Então eu guardei essa palavra no meu coração para minha família. Continuamos tendo lutas e dificuldades como todos os outros, todas as outras famílias teve, vão continuar tendo e terão daqui até a eternidade. Porém, uma coisa que mudou na nossa vida foi exatamente essa palavra, de nós dizer, nós como família vamos sermos instruídos na palavra de Deus. Eu não vou trazer conceitos do mundo para dentro da minha casa, eu vou trazer os conceitos da palavra de Deus para aplicar na nossa casa. Tudo que nós fizemos, que começar a vermos que estamos errando, estamos saindo do caminho de Deus, nós vamos nos sentar como família e vamos dizer, onde é que nós estamos errando? Eu como pai, onde é que eu estou errando? A palavra de Deus está dizendo isso, onde é que eu estou saindo do caminho? Eu falo com os meus filhos a mesma coisa. Por que você está errando? O que é que Deus nos ensina? Eu falo para minha esposa, por que você está agindo assim? Você está agindo assim de acordo com a vontade de Deus? Quando eu erro, a minha esposa, a pastora Gisela, ela fala a mesma coisa. Peraí, você está errado. Você está agindo de acordo com a vontade de Deus? Quando tem uma discussão com os nossos filhos, que ou eu ou ela estamos discutindo com os filhos a respeito de um assunto, né? Ela chega para apaziguar, eu chego para apaziguar e nós falamos o seguinte, exatamente isso. Onde é que nós estamos errando? É a vontade de Deus? Porque nós buscamos sermos sinceros, falar a verdade, corrigimos. Quando nós corrigimos os nossos filhos, nós corrigimos ele, às vezes severamente, duramente, mas nós falamos, por que nós estamos corrigindo? O que Deus nos ensina? Por que se nós não corrigimos assim, o que vai acontecer conosco amanhã, quando nós formos lá para fora, quando nós formos viver a nossa vida como filhos lá fora, sem um pai, sem uma mãe, o que nós vamos receber do mundo? Então nós ensinamos, nós aprendemos a honrar a Deus e respeitar aos pais, honrar aos pais. Então, quando nós honramos os pais, nós vamos nos dar bem aqui. Até hoje, eu como a minha esposa, com ela, nós, por mais que temos dificuldade com os nossos pais, nós sempre falamos, por mais que temos divergência com os nossos pais, se nós falamos alguma coisa com eles, que nós vemos que machucamos, que nós passamos do limite, a primeira coisa que nós falamos, você errou, então reconheça que você errou, peça perdão e se arrependa, para que Deus, Ele realmente veja que você é um homem ou uma mulher de Deus, que realmente busca os princípios de Deus. Né? Então nós baseamos a nossa família nessa palavra de Josué, em toda a Bíblia, mas algo para nos fortalecer e para edificar a nossa casa, nós colocamos esse firmamento que Josué lhe diz. Nós vamos aprender muito, mas nós vamos aprender como? Né? O Novo Testamento é algo maravilhoso para nós crescermos, é a base para nós cristãos, porque fala de Deus naquilo que Jesus fez por nós. Mas quando eu digo Josué, para a minha vida é como família, aquilo que nos faz dizer, não importa as lutas que venham, não importa a tempestade que venham, o que não vai nada vai nos tirar da presença do Senhor. Por quê? Nós vamos pedir para Deus, Senhor, algo pode nos enfraquecer, tentar nos enfraquecer, mas nós como família, nós vamos servir ao Senhor. Amém, irmãos? Então essa é a base, né, de que tudo isso temos estruturado. Nós colocamos a palavra de Deus como dizer, não importa quem venha contra nós, né? Nós temos um alicerce em nossa vida, que é a palavra de Deus. Nós estamos sempre errando. Eu sou um pastor que eu sou
Eu falo na igreja, os irmãos, até quando eu começo a falar, os irmãos dizem, pastor é muito egoísta, que ele fala, eu sempre falo assim, eu sou um pastor que sempre acerto. Aí as pessoas já logo falam, esse pastor é prepotente, né? Ele sempre acerta, como assim? Né? Eu sempre acerto, depois de errar muito, né? Depois de tentar muito, eu acabo acertando, porque eu não desisto enquanto eu não acertar. Então nós estamos sempre lutando para acertar com a nossa família. Você pode dizer, a família do pastor é uma bênção? Minha família é sim uma bênção, mas nós estamos sempre acertando, depois de errar muito e bater a cabeça, né, em todos os assuntos. Hoje nós estamos qualificando no assunto, nós vamos bater a cabeça, bater até conseguir encaixar e dar certo. Não vamos parar, não vamos brigar, nós brigamos aqui, nós, né, tem hora que parece um momento de guerra dentro de casa, mas não é uma guerra de destruição, é uma guerra de lutando contra o que está errado para tentar alinhar a nossa vida à vontade de Deus e fazermos aquilo que agrada ao Senhor. Amém? Quero passar aqui para a pastora para não ficar só eu falando, para todo mundo falar um pouco aqui também. É verdade. Eu quero dar início, né? Passando já para Larissa, porque tudo eu falo que começou com ela. Há muitos anos atrás, isso iniciou, né, nossa trajetória com ela, né? Ela, menina ainda, uma criança, e ela vai contar um pouquinho para vocês. Achei que ia contar. Não. Bem, desde muito pequenininha, eu sempre ouvia o meu avô, a minha avó cantando hinos na harpa, né? E tinha uma senhora que morava perto da nossa casa, você não lembra o nome dela? Esqueci. Eu não me recordo o nome dela, já faz muitos anos. Se a avó lembrar, coloca aí, vó, nos comentários. Sim, o Senhor já levou, eu creio que ela já está com o papai, descansando. E ela sempre me levava para a igreja de domingo de manhã. Minha avó me arrumava e ela vinha me levar. E para mim aquilo era muito mágico, muito incrível. As histórias que contavam sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus. E eu lembro que, por ver muitas das vezes o que acontecia dentro de casa, sempre meus pais ainda não iam à igreja, então era uma situação assim. Eu via sempre a minha mãe muito triste. E isso me deixava triste ainda mesmo criança. E eu falava com Jesus do meu jeito, do jeito que eu conhecia, e pedia para que a minha mãe parasse de sofrer, pedia que eles pudessem conhecer Jesus também. E eu lembro que eu chorava às vezes à noite, e eu falava com ele mesmo sem entender quem era ele de verdade, porque, querendo ou não, ele não era algo que eu convivia dentro de casa. É algo que eu vi uma vez, assim, por semana, no domingo. E eu creio que Deus ouviu a minha oração, que Deus ouviu o meu desejo e a minha vontade de que a nossa família fosse mudada. É isso. Glória a Deus. Então tudo iniciou, né? Eu falo que o início foi tudo através da vida da Larissa, né? Que iniciou indo para a casa do Senhor. A gente ainda não íamos ainda para a casa do Senhor. Ivone, o nome da moça. Ivone? Ivone. A Ivone, glória a Deus pela vida dela, né? A semente dela. A palavra de Deus fala que lança seu pão sobre as águas, depois de muitos dias acharás, né? Então eu creio que através da vida da Ivone, né, foi o início de tudo. E então assim, a nossa vida era bem conturbada, o nosso casamento era complicado, né? E eu me lembro que uma época da minha vida, assim, próximo de eu me converter ao Senhor, Deus começou assim, permitir que a gente fosse assim pro fundo do poço, né? Porque quando nós estamos no fundo do poço, só há um lugar pra gente olhar, né? Que é para os céus, né? Então eu fui pro fundo do poço, assim, na minha área sentimental, familiar. Assim, minha vida foi totalmente assim destruída por tudo. E essa época foi a época que a Larissa começou a ir para a igreja e Deus começou já a trabalhar ouvindo as orações dela, como ela contou, né? Então, através das orações dela, Deus já começou a mover as nossas vidas. E certo dia, né, eu estava conversando com
com umas conhecidas minhas, né? E eu falei que eu não aguentava mais aquela situação, que estava difícil. E geralmente o conselho do mundo é esse, né? Não, separa, você é jovem ainda, bonita, você tem chance de arrumar outra pessoa, não fica com delito não vale a pena. E eu me lembro que eu falei assim, não, mas... Falei assim no meu coração, falei pra ela também, falei assim, mas Deus um dia vai mudar a minha história. E eu não servia ao Senhor, mas quando eu era criança, meus pais iam para a igreja, me levavam, então eu já conhecia um pouquinho a Deus, assim, eu não tinha o pleno conhecimento de Deus, mas eu já tinha um pouco de conhecimento. Então, assim, uma sementinha ficou no meu coração. E eu lembro que eu falava assim, eu acreditava que Deus ia mudar a minha história. Eu não sabia quanto tempo que ia durar ainda, o que ia acontecer para isso ser transformado, mas eu tinha certeza que um dia Deus ia mudar a minha história. Então, isso iniciou a esse período. E depois que eu falei isso com aquelas conhecidas minhas, que nós estávamos ali naquele bate-papo, algo assim diferente aconteceu. Algumas situações aconteceram nas nossas vidas e nós morávamos de aluguel nessa época, nós tivemos que entregar a casa que era de aluguel e tivemos que ir morar com a minha sogra. Nós moramos um período ali com ela e ali onde Deus foi mudando nossa história. Aconteceu algumas situações complicadas em família, mas tudo eu creio que foi a permissão de Deus para que um dia nós se achegássemos aos pés do Senhor, porque se às vezes parece que tudo fica fácil, muitas vezes a gente não quer servir ao Senhor, né? Às vezes precisa acontecer situações que aperte para que a gente possa se voltar o coração para Deus. É muito maravilhoso quando você nasce assim no berço evangélico, que continua assim desde pequenininha, né? Como a Alice é desde o berço. Então, assim, é tudo mais fácil, mas quando você passa os processos, fica mais difícil. Então, eu falo que eu fui para os caminhos do Senhor porque eu não aguentava mais. Eu cheguei ao ponto que eu queria tirar a minha própria vida. Eu não queria viver mais porque eu não aguentava mais aquela situação. Então, eu precisava de um milagre, um socorro de Deus. E Deus usou um anjo, né? Deus usou pessoas para que nos convidasse para ir fazer uma visita, né, na igreja. E aí agora o pastor fala um pouco. Amém. Depois eu continuo. Amém. Como a pastora estava falando, a Larissa, né, quando ela era pequena, nós não conhecíamos o Senhor. Na verdade, a minha vida, eu vivi uma vida, né, eu era roqueiro, vivia nas baladas, né, e eu não acreditava em Deus, não conhecia Deus, e quando alguém me falava de Deus, eu dizia, mas se Deus existe, né, por que o mundo está desse jeito? Então eu culpava a Deus, se Ele realmente existisse, por que tinha tanta maldade no mundo, tantas coisas ruins? E é exatamente isso que a gente faz quando a gente não anda com Deus. Nós fazemos tudo de errado, mas quando a gente vê alguma coisa que a gente não concorda, a gente geralmente costuma culpar a Deus, porque eu olhava para a religião, para os religiosos, e eu não conseguia ver a Deus na religião, porque a mesma religião que falava do amor de Deus era a mesma religião que fazia atrocidades, que fazia coisas, né, horríveis. Então, eu, por não conhecer a Deus, eu julgava, né, que Deus não existia, ou se Ele existisse, Ele não era um Deus realmente bom, né? Eu acreditava que realmente Deus não existia. Por isso que eu zombava. Quando alguém falava de Deus para mim, eu zombava, né, de Deus. E mais um dia, quando eu estava no fundo do poço, né, Deus era mesmo eu não conhecendo a Ele, a Bíblia diz que Deus é bom até com os maus e ingratos, né? E nós tínhamos uma vida próxima, eu tinha um bom trabalho, ganhava bem, mas eu destruía tudo, né? Na bebida, né? Nas drogas, na prostituição da vida. E chegou uma época que Deus, né? Deus tinha um plano na minha vida e Ele começou a estreitar mais os caminhos da minha vida. E eu fui perdendo tudo, e chegou um ponto, né,
que eu já, como a Gisele falou, a pastora acabou de falar aqui, nós não podíamos nem pagar mais aluguel, né? Não tínhamos condições nem de pagar o aluguel, que nós tínhamos saído da casa dos pais da Gisele, do seu Cláudio, da dona Lúcia, e nós não podíamos nem pagar aluguel mais. Saímos, né? Eu briguei com eles. Né? Hoje a minha esposa, ela mora comigo, ela está afastada aí uns dias aí por causa do... Minha esposa? A minha sogra. Eu falo, ela é minha sogra, minha esposa, minha mãe, filha. minha filha, ela fala. É tudo. E eu briguei muito com ela, uma vez eu tentei matar ela. Eu era cabeludo, ela veio puxar meus cabelos, né? Eu estava num bar, ela veio puxar meus cabelos, eu queria quebrar a garrafa na cabeça dela, né? Eu sempre conto essa história hoje com alegria, né? Mas era uma vida muito destruída, né? E Deus, ele foi estreitando as coisas para mim. Então eu saí da casa deles, fui pagar aluguel, né? E aí chegou uma época que eu não podia nem pagar mais o aluguel. Então levamos as coisas para a garagem da minha irmã, né? Deixamos tudo lá guardado e fomos morar na casa da minha mãe, né? Minha mãe falou, fica aqui. Então era difícil, né? Com 2 filhos, né? Não tinha a Alice ainda, era o David e a Larissa, pequenos. E ficamos ali um tempo, aí não deu certo, né? A minha esposa não brigava com a minha mãe, não, sabe? Tinha aqueles problemas familiares, né? Conflitos dentro de casa, e nós acabamos parando lá dentro daquela garagem, né? Então foi ali que o meu irmão, né, me convidou para ir na igreja, né? E eu nem queria ir para a igreja, né? Eu nem queria ir, mas nós tínhamos chegado num estado tão deplorável, tão sem nada na vida, que esse meu irmão, né, o diácono hoje, diácono Toninho, ele foi na nossa casa e levou uma cesta básica para nós, né? E eu não esqueço disso até hoje. E ali acho que Deus abriu os meus olhos. E depois que ele saiu, ele foi embora, eu comecei a chorar, né? Vendo que estado eu tinha chegado, né? Que deu o que eu tinha e ali eu estava sendo dependente, precisando de uma cesta básica. Mas eu não fiquei ali... Deus, eu fui quebrantado, né? Porque eu vi que eu fui humilhado ali. Aquilo para mim era uma humilhação, saber o que eu tinha e onde eu estava. Então eu me senti ali humilhado, mas não foi uma humilhação, sabe, como eu posso dizer, de arrogância. Mas ali Deus estava me quebrantando. Então ali eu comecei a chorar e reconhecer que realmente Deus existia. Então ele me convidou para ir à igreja e mesmo assim eu ainda com o coração duro eu falei, eu vou para agradar, né, agradar o meu irmão, porque tinha feito aquilo por mim e eu queria agradar ele, não dizer não para ele, né? Eu vi que ele tinha sido alguém bom para a minha vida, eu não podia menosprezá-lo e não atender o pedido dele. E eu fui para a igreja, fui com ele, ouvi o culto, né, ali, e ali Deus usou o pastor para falar comigo, né, e ali naquele culto, ele falando comigo, eu saí de lá, pior do que eu entrei, porque eu falei que eu não ia nunca mais ir para a igreja, porque o pastor estava falando de mim, porque eu era cabeludo, porque eu era roqueiro, né? E aí fiquei mais nervoso ainda e não queria mais ir para a igreja. E depois o irmão foi lá em casa e me aconselhou, disse que não era aquilo. Né? E eu continuei indo, voltando à igreja e frequentando, e Deus foi mudando a minha história, né? E Deus, ele falou comigo grandemente um dia, né? Eu pedi algo para Deus falar comigo, se ele realmente existisse, né? Que ele mudasse a minha vida, mas que ele falasse comigo, e não as pessoas, né? E que não alguém viesse dizer algo de mim, dele mesmo para mim. E um dia Deus usou uma pastora, né? A pastora Fernanda, Deus usou a vida dela para falar comigo, algo que só eu e Deus sabia, que eu tinha apresentado diante de Deus, e Deus usou a vida dela para falar ao meu coração. E daquele dia em diante, eu decidi, né, eu conheci realmente que Deus existia, e Deus ele mudou completamente a minha história da minha família. Podia falar uma coisa que eu acho que eu sempre falei no culto? Claro, filho. Que o Senhor fala. Tinha vários. Um pastor, não sei, tá vindo pra sua fileira e o senhor ficou, acho que não sei como. Aí o senhor ficou com medo. Ele pensou assim: acho que ele tá vindo
vim pra cá, mas tem outras pessoas aqui. Mas o pastor vinha falar meu pai. É verdade, o que ele está dizendo é que quando eu tinha orado, né, falar, Deus, o Senhor, né, se o Senhor realmente existe, o Senhor fale comigo, né? E eu coloquei algo diante de Deus. E Deus usou a pastora exatamente para dizer aquilo que eu tinha falado com Deus em secreto. Eu não tinha falado nem para a pastora, né, nem para a Gisele, minha esposa na época, nós não éramos pastores, eu só estava conhecendo a Deus há pouco tempo. E de repente ela começou a falar aquilo e eu falei, ela deve estar falando, deve ter outra pessoa que está falando a mesma coisa que eu, né? E ela deve estar dizendo isso, mas ela está tentando, né, não é, se não for Deus, ela não vai acertar que sou eu. Ela está dizendo isso para outra pessoa deve ter falado a mesma coisa que eu e ela está sabendo, né? Então eu vou ficar aqui na minha, que ela não vai descobrir que sou eu. Né? Então se ela estiver mentindo aí, ela vai falar com outra pessoa e não vai ser com eu. Então não é Deus não existe. Né? E ela veio de encontro a mim, realmente, ela veio e falou, é com você que Deus está falando e realmente, né? Então realmente Deus ele revela, né? Tem muitas coisas que é revelamento por aí, né? Devemos tomar muito cuidado com revelações, né? Mas quando Deus ele quer falar, ele fala também, amém, irmãos? Eu creio nisso. Então, Deus ele mudou a minha história realmente. Nessa época, né, que o pastor está falando, que teve essa revelação, que Deus se revelou a ele, bem nessa época, a gente ainda morando lá na garagem, né, da minha cunhada, da Verinha, eu lembro que um dia Deus usou a vida do pastor Alexandre para profetizar que tinha alguém lá na igreja que ia ter uma casa, né? E, inclusive o pastor na época dele não falava com a minha mãe, né? Mas a gente tinha a nossa casa construída em cima da casa dos meus pais. Essa casa era nossa, né? E aí o pastor profetizou isso e a gente morando na garagem, nossa casa lá, e eu falei, ixi, e agora? Aí eu falei pro Deilton, né, que... Aí Deus moveu o coração da minha mãe, assim, minha mãe não falava com ele também, falando pra mim, filha, se você quiser voltar pra casa, pode voltar. E isso eu falei isso pro Deilton na época, e aí ele falou, ela falou isso, eu falei, falou isso. E ele, como eles não se falavam, né, e aí chegou o grande dia, né, que nós retornamos para casa, e aí ele falou assim, e agora, né, o que eu vou fazer, né, porque para passar os móveis para subir para minha casa, tinha que passar dentro da casa da minha mãe. Então eu falei, e ele falou, ixi, e agora, para passar dentro da casa da sua mãe, como é que vai ser para levar esses móveis para cima, né, e eles não se falavam ainda. Só sei que, resumindo a história, né, nós mudamos, voltamos para a casa da minha mãe, aí fizemos um culto de ação de graças, para agradecer, né, ao Senhor, reunido com os nossos irmãos, né, com nossos irmãos amados aí, muitos irmãos se reuniram ali na nossa casa, e naquele dia que nós fizemos o culto de ação de graças, o Deilton se abraçou com a minha mãe, né, e eles ali liberaram o perdão, e depois daquele dia pra cá, é só love esses dois, viu? Igual o pastor falou, né? Minha mãe fala que ele é o marido dela, que ele é o filho, que ele é o pai. Então, assim, eu vejo o carinho, assim, que ele tem pela minha mãe, o zelo. Igual o pastor falou também, né? Eu e minha sogra também, antes de servir a Deus, nós tínhamos nossas dificuldades, nós tínhamos nossos conflitos também. Mas, assim, quando o amor de Deus entrou no nosso coração, nossa história foi mudada, tudo foi mudado, né? A vida dos meus filhos foi mudada. Eu falo que se hoje, se nós tivéssemos continuado naquela vida que nós levávamos sem Jesus, eu não sei o que seria hoje dos nossos filhos, porque eu sempre falo na igreja, né? Pode ser que você não conhece a nossa história que está ouvindo aí, foi 5 separações, né? Nós se separamos 5 vezes. Então hoje eu não sei como seria a nossa história. Antes de conhecer o Senhor, 5 vezes. Mas depois que nós conhecemos a Cristo, para a glória de Deus, nós estamos aqui firmes e fortes, para a glória de Deus, né? Então, assim, também quero falar, que o David fala um pouco, né? Um pouquinho, né, da história dele, de quando ele começou, do que ele se lembra. Para edificação de outros jovens também no ministério. Começou a tocar. Quero que ele fale um pouquinho.
Tudo começou quando eu era apenas um garotinho, correndo na igreja, fazendo bagunça. Tomava A mãe muito pegando. As, Beliscando. as pessoas falavam que eu era benção. Você já viu na época que era um menino, né? Mas era uma peça. Aí fomos crescendo, trocando de igreja. E eu comecei a fazer aula, né? De teclado. quem te instruiu a O fazer. professor, minha avó, primeiro, pagou pra mim uma aula de teclado, né? Que bom. Minha avó Francisca. Bom, Fran. Na realidade, ele tá enganado. Primeiro começou tudo ele tocando uma música de Beethoven lá. Tinha um teclado velho lá em casa, lá do meu pai. Ele pegou Esse é o esse tecladista. teclado, fez um vídeo lá e tipo, parecia um Beethoven, né? Tocando lá, fazendo altas manobras musicais. Então isso começou com isso, né? Ele fazendo essas manobras. Aí logo em seguida, A avó ouviu. Eu não sabia nem o que tava fazendo, foi programada a música lá, só ficava metendo a mão no teclado. Aqui tem até uma foto do meu pai com o cabelo um pouco grande. Deixa o David continuar. Aí beleza. Aí a gente foi pra São Mateus, e lá junto foi o meu tio Jailson, minha tia Cássia, o Kenneth. E lá eu comecei a tocar entre aspas. Aí fica lá tocando lá. era o, Esse é o nosso era o tecladinho. garotinho desafinado. Tanto é que eu vou até falar hoje em dia, meu Deus, você tocar muito mal. Ainda toco, né? Mas beleza. Aí fui evoluindo aos poucos, né? Foi pra Me cá. batizei, fui aprendendo muito durante esse tempo, conheci muitas pessoas legais e que me ensinaram muitas coisas. E hoje em dia nós estamos aí na igreja de Diadema, né? Tento passar o máximo de conhecimento possível para os meus liderados. Eu sei que eu sou bem novo, mas o que eu sei eu tento passar, né? E é isso aí, gente. Só isso que eu tenho para falar. Amém. Glória a Deus. A Larissa pegou lá duas fotos aqui, só para vocês que não conheceram nossa história, né, um pouco entender do que eu estava falando. Tem uma foto aqui que estou eu, a Larissa e o Dave, né? Era aniversário de 5 anos da Larissa, para vocês entenderem a época, né? Que a Larissa tinha 5 anos, como que era a minha vida. O Dave vai colocar aí mais próximo. O cabelão do meu pai. Eu sou essa criança maravilhosa aqui, ó. Só vou falar. A menor que tem. E aqui tem outra minha aqui quando a Larissa era bebezinha. Aí eu não tinha nascido, a maior maravilha do Olha. mundo. Olha eu aí o cabelão. Lá vai o Nessa cabelão. época ele ainda falava com a minha mãe, gente. Ainda era de love. Então, essa é a nossa história, né, irmãos? E o que Deus fez desde quando nós nos convertemos, né? Muitas pessoas passaram pela nossa vida, né? Eu louvo a Deus pela vida de todas elas que passaram por nossa vida. Sou grato a Deus por cada família que Deus colocou no nosso caminho, né? Às vezes tem pessoas que não estão hoje conosco, irmãos, e às vezes tem pessoas que, né, não costumam agradecer a Deus, né? Porque você pessoas passam pela sua vida e às vezes, por algum motivo vocês acabam se afastando, se distanciando, ou o tempo, ou a distância, ou algumas coisas que acontecem, mas o que eu quero deixar aqui claro hoje é que eu sou grato a Deus por cada irmão, cada pessoa que passou em nossa vida, né? Que nos ajudaram, que por mais que nós tivemos dificuldades, que nós temos nossas diferenças de pensar, né? Todos nós somos diferentes. Eu tenho o meu modo de pensar, minha esposa tem o modo dela de pensar, os meus filhos têm o modo dele de pensar, eu tenho 5 filhos, cada um deles são totalmente diferentes um do outro, nenhum é igual ao outro, né? Então, o que eu quero dizer aqui é que todas as pessoas que passaram em nossa vida, né? Eu louvo a Deus por esses irmãos que nos ajudaram, né? E falando aqui dos pastores que nos ajudaram, pastor Alexandre, pastora Fernanda, pastora Juliana, né? Pastora Maria, pastor Nilson, né? Todos, A obreira Luzia. a Obreira Luzia, a sua que chama a gente família, de mãe até né? A hoje. Obreira Luzia, ela é uma das minhas mães, né? Eu sou um pastor que eu tenho muitas mães. Minha mãe
eu não sei nem se ela tem ciúme muito ou pouco, mas deve ter um pouquinho, né? Porque ela é uma mãe que ela tem que dividir o filho dela com muitas mães, né? A irmã Luzia, ela me tem como filho, a nossa irmã Maria de Socorro hoje me tem como filho, né? A irmã Maria de Luz também me tem como filho. Então tem algumas mães aí, então eu louvo a Deus por essas mães. Né? E elas falam, né? Elas até falam, você é novo, né? Eu te tenho como um filho, mas você também é como um pai para mim. Então eu sou meio mutante, né? Que ao mesmo tempo que sou pai, sou filho. Então eu louvo a Deus por essas vidas, né? Que sempre nos ajudaram. Então, quando nós somos em 95, né? Que nós conhecemos o Senhor, perdão, em 2005. Em 94 eu cheguei aqui em São Paulo, né? E depois eu conheci a minha esposa em 95, nos casamos no ano de 97. Então, em 2005 foi que nós conhecemos o Senhor, né? Eu conheci o Senhor. Foi quando eu me converti, em 2005, e me batizei. Na verdade, em 2004 eu conheci, em 2005 eu me batizei, e a minha vida foi sendo mudada daí para cá. Então, em 2007 eu fui ungido pastor, e aí fui cuidar da igreja em São Mateus, né? Tem um povo de São Mateus que eu amo muito até hoje, né? Tenho um carinho muito grande por esse povo aí. Muitos, né? Eu conheço e amo. Tem a Thaís, né? Não consigo nem falar o nome de todos, a Sheila, o Ronaldo, o André, né? O Douglas, a Ângela, muitos irmãos, né? Elisângela, esse povo amado todo aí de São Mateus, essas famílias abençoadas, né? Que nós aprendemos a amar e conhecer. Então que Deus abençoe todos vocês, né? Depois nós cuidamos da igreja em São Bernardo também, né? Junto com o pastor Edson, também a igreja em Diadema. Foram tempos que nós aprendemos muito, crescemos muito, né? Tivemos dificuldades, mas em tudo nós aprendemos. E hoje nós estamos com a igreja, né? Batista, Filhos de Deus, em Diadema, onde Deus tem nos honrado, né? Em meio a essa pandemia aí, mas nós temos feito os cultos online, muitas pessoas têm sido abençoadas, né? E temos sido abençoados por muitas pessoas. Então essa é a nossa história, né, irmãos? Essa é a nossa vida. Então nós temos crescido e desde então Deus tem nos honrado em todas as áreas, né? Por nós termos andado com o Senhor, por termos honrado as pessoas, por ter sido honrados por ela. Então é isso que Deus tem nos ensinado. E se até hoje nós estamos aqui, é por esse princípio, o princípio da honra, de honrar as pessoas. Você não precisa andar com as pessoas a vida inteira, mas não importa se você vai andar com ela ou deixar de andar com ela. O que você tem que fazer é honrar as pessoas. Honre os seus pais, honre as suas lideranças, honre por onde você passar. O princípio da honra é um princípio de Deus, que quando você faz isso, você vai longe. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você pratica a palavra de Deus, quando você honra a Deus em primeiro lugar, quando você teme a Deus, a sua vida vai ser mudada e vai ser constantemente mudada. E eu digo constantemente mudada, mas para melhor. Você pode até passar luta no meio da sua caminhada, no meio da viagem, mas nessa caminhada, em altos e baixos, você vai sempre estar melhorando. Até quando tem baixos na sua vida, você vai acabar melhorando. Sabia disso? Porque em tudo que acontece é para o bem nosso, é para nós crescermos. E eu não posso deixar de honrar uma pessoa, um casal, né? Melhor eu que falar. Melhor você, então fala. Acho melhor falar, né? Quando nós fomos ali enviados, né? A gente estava em Diadema junto com o pastor Nilson, e o pastor Alexandre nos enviou, né? Para cuidar bem, a gente era bebezinho ainda, né? Na fé ainda, e Deus nos enviou ali para São Mateus, e a gente deu início ao trabalho ali em São Mateus, né? E a gente falou para o pastor Alexandre que a gente precisava de pessoas lá para nos ajudar, né? E aí o pastor falou, não, eu preciso de alguém, e esse alguém que eu quero levar é minha irmã, a Cássia, né? E aí Deus enviou a Cássia ali para andar conosco ali para São Mateus, e acho que logo veio o Jailson, né? Acho que a Cássia nem namorava o Jailson ainda, e logo Deus
colocou o Jailson aí na vida da Cássia e eles começaram a nos acompanhar nessa nossa trajetória. E eu falo que essa trajetória teve muitas coisas, muitas histórias para contar. Nós saímos daqui de Diadema, né? Na época a gente morava em Diadema para ir para São Mateus. Às vezes a gente saía de casa 5 e pouco da tarde para chegar, às vezes lá na hora do culto, 8 horas da noite. Então, dentro do carro até a chegada na igreja, então nós temos muitas histórias para contar, né? Tinha dia que o carro estava tão cheio que não cabia, né? Ia todo mundo espremido, né? Parecendo uma lata de sardinha. E muitas vezes a gente ia, né? Como o pastor fala, né? Que nós somos diferentes de vocês. Muitas vezes a gente ficava irritado, né? Por causa da correria. E às vezes chegava na igreja irritado porque pegava trânsito e chegava atrasado na igreja. E às vezes chegava irritado, mas quando a gente voltava, né? Depois que Deus renovava ali as nossas forças, nós voltava alegre, cantando dentro do carro, contando as maravilhas que Deus fazia. Então a Cássia e o Jailson, assim, eles são uma bênção nas nossas vidas, né? Eles nos aturaram, né? Durante esse período e está aí conosco, né? Eu falo que, até hoje, né? Eu falo que não que os outros não estivessem, mas quando nós fomos enviados para São Mateus, eles foram conosco, né? A nossa família ficou ainda em Diadema, mas eles nos acompanharam. E quando nós saímos lá ali de São Mateus, que viemos ali para a igreja de São Bernardo, eles foram conosco também. E aí eles ficaram conosco, e aí teve um período que nós fomos para a sede, né? E aí, para São Paulo, e aí eles falaram, não, pastor, eu vou ficar por enquanto por aqui. Aí deu que aconteceu algumas situações que nós fomos voltar para Diadema. Aí nós voltamos para Diadema, eles voltaram a ficar conosco. Então aí até hoje conosco, nos aturando, né? Eu louvo a Deus pela vida deles, que tem nos aguentado até hoje. A tia Cássia do bebê bonito. Amém, irmãos. Então nós louvamos a Deus, né? Por tudo que Ele tem feito. Então, é isso a nossa história, né? Então nós temos uma família realmente abençoada. Os nossos filhos, eles dão trabalhos, né? Bastante, gente. Agora vamos falar um pouco sobre eles. Dão trabalho. A Larissa dá muito trabalho, o David dá trabalho, a Alice dá um trabalho. Bastante. Né? Eu não dou trabalho só que não, né? A gente tem que falar 10 vezes a mesma coisa, e mesmo falando 10 vezes, eles ainda não atendem. Mas eles sempre são pacientes para esperar o nosso tempo. Não somos pacientes, porque o que a gente, pelo menos eu, né, o pastor já é mais paciente. Se eu peço uma coisa, tem que ser para ontem. Né? Aí eu fico esperando eles fazer, mas eles ficam processando ali na mente deles. Tipo, limpar o chão. Vai limpar o chão, aí eles ficam processando, e a gente quer rápido, né? Então nós somos uma família comum, que nós discutimos às vezes as coisas, a mãe pega no pé, os filhos, às vezes você fala assim, mas os filhos do pastor é tudo muito organizado. Não é não. Dão trabalhos, né? Eles dão trabalho, mas eles são bênçãos, porque são filhos que, por mais que tenham dificuldades, eles nos honram. Verdade. Né? Eles sempre nos honraram. Se a gente falar com eles, eles podem até ficar com cara feia, né? Fica com cara feia mesmo, eles ficam, mas eles não retrucam, eles não discutem conosco. Eles engolem seco. O máximo que eles fazem é um movimento aqui. O David, quando tá bravo assim, que eu falo pra ele fazer uma coisa, ele faz no máximo um movimento aqui, ó. Fica mordendo os lábios, né? Foi isso. Mas ele aguenta calado, né? Porque eles nos honram, eles não nos desobedecem. Por mais que eles demorem a processar e obedecer uma ordem, né? Mas é como a palavra daquele filho que diz, filho, vai pro campo lá trabalhar. Aí ele fala, eu vou, pai. Aí o pai vira as costas, ele não vai. E o outro diz, eu não vou, né? Mas aí depois ele se arrepende e vai. Então eles ficam meio assim, não quer ir, não quer obedecer, porque às vezes ele não quer que a gente faça no nosso tempo, é no deles, mas eles acabam ficando com raiva, mas eles acabam fazendo. Então é isso que é a palavra de Deus, né? Então quando eles precisam, a gente precisa dar uma lição, né? Dar castigo, a gente castiga, né?
A Alice precisa tirar o celular, a gente tira, ela pode chorar, a gente tira, né? Aí depois ela, é igual Deus faz com os filhos, né? Ela vem, chora, se arrepende, diz, pai, não faço mais isso, o Senhor me dá, e a gente dá mais uma nova oportunidade. Na minha época era vara. Ou era milho no joelho. Na época do David Na da... minha época tinha esse negócio. O David e a Larissa falam que a Alice, ela é a José, né? Que Vocês falam isso! que José é super protegido, E né? eu que tenho que pegar todas as coisas que eles Uma têm. vez eu ouvi que Alice era José. Eu perguntei por quê? Porque José era o filho favorito? Nunca levou uma Não, é tapada de porque vassoura. eles perseguem... Não é porque José é o favorito, porque José é o perseguido, né? Então eles Alice é a perseguida, gente. perseguem a Eles Alice. sabem fazer, só pra mim. Mas aí a gente, como Jacó, como Israel, a gente, né, não deixa que aconteça como aconteceu com os irmãos José, que jogaram ele no poço, né? Não vai chegar não vamos deixar chegar a esse ponto, né? Mas a gente, filhos sempre brigam, né? Esses dias eu falei pro Dave aqui, eu falei, Dave, você sabe, ele estava aqui brigando com a Alice, né? Os dois brigando ali, igual Tom e Jerry. Tom e Jerry, né? E aí eu falei pra eles, Dave, você sabe qual era o maior motivo que nós apanhávamos dos nossos pais? Ele falou, não, foi porque a gente brigava entre nós, com os irmãos, né? Então, quer dizer, a gente briga com eles porque eles estão brigando, não quer que eles briguem, mas a gente brigava também com os nossos irmãos, então não somos diferentes, né? Só Meu se pai e minha fosse mãe, a mamãe não brigava, não. meu pai e minha mãe que sabem disso, né? Será? Meu pai e minha mãe que sabem bem disso, como a gente brigava. Eu tenho uma tatuagem aqui, né? Não é uma tatuagem feita, né, Agulha? não é com agulha, mas foi com a tesoura, né? O meu irmão Jairzinho, nós brigando quando era pequeno, ele Tem duas, pegou a né? tesoura na mão e girou assim, acertou no meu braço, né? E cortou um pedaço do couro do meu braço aqui, né? Então a gente brigava bastante quando éramos pequenos. Mas um dos maiores motivos que a gente apanhava nossos pais não era nem por outra coisa, né? Não era nem por ser tão desobediente com eles, mas era por brigar entre nós, né? Aí o chicote estralava, né? Então, o pai mandava a gente ir lá no mato, lá, cortava um cipó e tinha que cortar e trazer para ele bater em todo mundo. Ainda tinha que levar a arma, meu E Deus. ai de nós se não fosse buscar, né? Para apanhar, apanhava mais ainda. Né? Então hoje eles não apanham, né? Mas nós aprendemos de outra forma, na palavra de Deus, instruí-los, né? E castigar e ensinar dentro da palavra de Deus. Então eles são meninos que dão trabalho sim, mas que são obedientes, que nos honram. Então eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, né? Eles não são de muito sair, quando eles saem em família, saem entre eles, entre os irmãos. Então é isso que vocês devem fazer. Instruir os filhos no caminho do Senhor, para que eles sejam bênçãos, né? Para os pais. Então nós somos uma igreja de família, que instruímos, que aconselhamos as famílias, que estamos lá com as famílias, que conversamos, que ajudamos, daquilo que nós aprendemos. Nós não somos perfeitos, mas em Deus nós temos aprendido a conviver em família, e isso tem sido muito bom. Nós temos vivido uma vida maravilhosa, né? Nós passamos por luta, mas nós temos vivido uma vida maravilhosa desde que nós conhecemos ao Senhor. Já passamos por muita luta, já fomos ajudados por pessoas, mas hoje, irmãos, temos ajudado a muitos em tudo aquilo que Deus tem nos ensinado através da palavra de Deus. Eu Amém? acabei de lembrar de uma coisa, que eu lembro que o senhor falou algum dia, não sei se foi num culto, que a sua escapação era ir pra escola. A Alice está dizendo que eu escapava, né? Meu pai coloca nós para ir trabalhar na roça, né? E aquele sol escaldante, descalço, a formiga nos pés, né? Quem trabalhou na roça conhece bem. E quando dava meio-dia, a gente estudava uns 3 quilômetros ou mais de distância de casa, a gente ia a pé. E quando dava a hora do almoço, a minha alegria era chegar aquela hora para eu correr para ir para a escola, né? Para me livrar da roça, né? Nem tanto para estudar, era para fugir da roça, né? E tinha o Jairzinho, meu irmão, ele preferia ficar trabalhando na roça do que ir para a escola. Então eu louvava a Deus, né? Louvava a Deus não, porque eu não conhecia a Deus, né? Mas ali no meu subconsciente eu dava graças, né, a Deus, porque chegava a hora de ir para a escola para eu me livrar, né, para ir estudar. Né? Eu contei essa semana isso para os meus filhos, que eles têm uma vida boa, né, porque vai para a escola, é tudo perto, quando é longe vai de ônibus, vai de carro, né, e nós sofremos muito, mas... Pelo menos eu vou de carro. E se
E se você quiser fazer alguma pergunta aí, gente, pode fazer que a gente responde aqui, tá bom? Alguém virtual aí? Vamos interagir aqui conosco, não deixa Já só a se gente disse que não. Dave é bonzinho, o bichinho. Só um Quais os comentários Ah, aí? e eu? Olha esse. Só o Jairzinho? Uma vez eu disse pra minha mãe que aqui em casa pensa no povo pra brigar. A gente briga. Eu não brigo. Não de se bater nem nada. Mas a gente é Braz, gosta de falar alto, gosta de brigar. Mas eu nunca vi um povo pra se resolver tão fácil. E a Diana fala que eu Chega sou no fim fã. da tarde, a gente já tá Cadê tudo as se comentários de resolvido. mim? Eu não tô ouvindo nem. Aí minha mãe agora. pergunta: e aí, Larissa? Ainda tá com raiva de mim? Por quê, mãe? Já esqueci. Qual foi o motivo? Então, um dos pilares importantes da família, gente, é o perdão. Verdade. É muito importante ser rápido no perdoar. Não guardar as mágoas. Eu acho que guardar mágoas, isso não faz bem para a família, É não faz verdade. bem para o nosso interior. Então, assim, vamos discutir? Vamos. Não somos perfeitos? Não somos perfeitos. Mas nós temos que ter esse coração. Nós somos perfeitos na nossa imperfeição. Mas assim, sempre que acontecer qualquer situação, independente, perdoe rápido. Não fique alimentando ira, alimentando situações, porque isso não é bom. Isso destrói uma família. A família que não perdoa, ela é destruída. Verdade. Mas quando você perdoa, tudo começa a ser mais fácil. Verdade. Minha mãe morava aqui comigo, né? E a gente discutia muito nos afazeres da casa. Então, mas assim, sempre a gente se perdoava rápido. Eu mandava uma mensagem pra ela: mãe, perdoa. E ela falou: você tá perdoada. Então, sempre perdoar, sempre pedir perdão. Não ter medo de pedir perdão. O Elton aqui comentou aqui que Jairzinho judiou, né? Judiou de mim. Por isso que hoje eu judeu dele, ele trabalha comigo, eu ponho ele para quebrar concreto agora, né? Para ele me pagar tudo que ele fez comigo. A Marileide disse: Jairzinho é uma benção. Gente, o Jailson. Então, E o assim, Jairus pediu pra contar a história da Alice, que é um milagre, né? A gente contou a história é dela. verdade. Mas assim, só para dizer, pessoas, mas esses pastores, vocês brigam, vocês discutem dentro de casa? É exatamente isso que eu quero dizer para vocês, irmãos. A gente briga, a gente discute aqui dentro de casa, sim. Mas o que as famílias devem aprender é que nós não somos... A família não é perfeita, a família que não briga. A família perfeita é aquela que briga, mas que aprende com a palavra de Deus como lidar com isso e não fazer com que isso seja uma guerra dentro de casa. Nós não guerreamos dentro de casa. Aqui na nossa casa não tem guerra. Nós discutimos assuntos e a palavra de Deus nos faz com que nós vivamos em união, em comunhão. Viver em sociedade, viver em família é isso, é ter diferenças, é sermos diferentes uns dos outros, mas quando nós aprendemos em Deus, como Josué diz, por mais que as nossas diferenças nós temos dentro de casa, nós temos unidade, nós temos paz. A nossa casa é uma casa que tem paz. Por isso que nós temos coragem de vir aqui à frente, colocar os meus filhos aqui à frente e dizer quem nós somos. Porque nós discutimos assuntos, mas nós não somos uma casa que vive em guerra. Nós somos uma casa que tem paz, porque Deus está conosco. Porque Deus habita no nosso lar. Então eu como pastor posso dizer, a minha família é um exemplo de família. Que mesmo com as nossas dificuldades, nós temos o melhor de Deus na nossa casa. E colocamos a nossa cara à tábua para colocar os nossos filhos aqui. Como Josué diz, sermos verdadeiros e sinceros. Que os nossos filhos não temos nada a esconder. O que nós falamos aqui, nossos filhos podem sair por aí. E alguém pode perguntar, o que eles estão dizendo aqui? Eles dirão lá fora, né, quem nós somos. Porque nós somos sinceros, falhos, mas uma família abençoada. Que Deus nos ajude, que nós colocamos em prática o amor e a palavra de Deus. Amém? O Alberto está falando aqui que você nunca foi como ele e o Toninho. O Alberto. Nosso padrinho de casamento. Deus abençoe, viu? Nunca foi como? Por quê? Não sei. Fala aí, Alberto. Explica aí. Explica melhor essa conversa aí que eu quero... Você era o bonzinho, então? Canta aí um trecho aí do louvor Voz da Verdade, aquele que parecia impossível. Quem? Você. Quem pediu?
Cássia. Coloca aí, vai ler. Amém. Não, canta aí um pedacinho. Aí ele vai falar sobre o milagre que é a Alice. Um louvor que eu gosto muito, né, da Voz da Verdade, que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Né? Então aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, né? Eu sou um milagre, né? Jesus mudou minha sorte, eu sou um milagre e estou aqui. Né? Então Deus mudou minha vida, Deus mudou minha história, e a Alice também, ela é um milagre, né? A Alice, quem não conhece a história, a pastora, ela, eu vou ser bem rápido, né, para não ser enfadonho. A pastora, ela ficou grávida e perdeu, né? Ficou uma gravidez de risco, ela perdeu, e depois engravidou de novo e perdeu, foi gravidez de risco de novo e perdeu mais uma vez, né? Então foi... Primeiro ia ser o Samuel, né? Primeiro foi o Samuel, depois teve mais uma gravidez e abortou de novo, né? Então foi algo muito difícil na nossa vida. Eu sofri, mas ela sofreu mais como mãe, como mulher que engravida e perde o filho. Então foi um trauma muito grande, né? E o médico falou que ela não podia ter mais filho, e novamente ela engravidou, né? E desde o primeiro mês, né, até o 9º mês de gravidez foi gravidez de risco, né? E ela passou todos os meses de gravidez de risco, né, porque a placenta tinha descolado, né, das outras 2 vezes, na verdade não foi só descolado, né, mas furou a placenta e perdeu o líquido, né? E a criança acabou perdendo, ela quase perdeu a vida também, mas Deus livrou ela da morte. E da 3ª gravidez ela foi de risco até o final, né? E ela estava grávida da Alice, e era muito risco, a Alice não mexia, ela tinha medo de a Alice ter morrido no útero, né, no ventre Ela tava dela, poupando, gente. né, porque a Alice não se mexia. Ela tava poupando todas as energias para gastar hoje. Nós pensávamos que nós até tínhamos medo que a Alice nascesse com defeito, né, que ela tivesse uma má formação, porque os médicos falaram que ela não podia mais engravidar, né, e como ela ficava parada, nós pensávamos, não, ela vai nascer morta ou com defeito, porque ela não se mexe, né. Porque ela não se mexia na barriga, ela não se mexia, não fazia bagunça nenhuma, então eu acho que ela ficou quietinha porque ela viu que o negócio era de risco, então ela ficou quietinha para nada de errado acontecer, né? E ficava quietinha, agora só se mexe. Mas depois que ela nasceu, então, Jesus segura a Alice, né? Porque Ela vai ligar os 220. é o 220, né? Fala sem parar. Fala sem parar, a gente pede alguma coisa pro Dave, quando o Dave vai, ela já voltou com o negócio para fazer, então ela é bem diferente assim. Então ali foi um milagre, né? E quando foi no último mês, né? Ela passando toda semana no médico, ela cuidada com todo carinho, fala, Deus cuida de nós, né? Porque ela era um médico particular só para ela, para cuidar da gravidez de risco da pastora. E aí quando foi no último mês, ela foi passar na última vez com o médico, ela chegou lá para falar e entregou os papéis para o médico, era gravidez de risco, o médico olhou para a cara dela e falou, o que é que você está fazendo aqui? Ela, como assim, doutor? A minha gravidez de risco aqui. Não, sua gravidez de risco não. Acho que foi um outro médico que falou, né? Sua gravidez de risco não, você está normal tudo isso. Aí, como assim? Os médicos falaram a vida inteira que a gravidez dela era de risco, e na última vez que vai passar no médico, o médico está dizendo que não é uma gravidez de risco, né? Então foi todo esse tempo à toa, né? Então para você ver que Deus estava trabalhando na vida dela e fazendo um milagre. Então a Alice nasceu normal, perfeita, né? Bastante Com energia. toda a energia que parecia que ela não tinha dentro do ventre, né? Chorona. Então, Né, Alice? então louva a Deus, né? Então Ela poupou todas as energias. colocou todas as energias, e hoje nós temos que aguentar a Alice, né? Então, a minha vida é um milagre, irmãos. Né? Teve pessoas que não acreditou quando viram a minha conversão, disseram, quem é aquele ali? Se converter, servir a Deus, eu não dou 3 meses para ele voltar e estar no mundo de novo, né? E depois pessoas que disseram isso tiveram que olhar e dizer, falar para mim, realmente Deus é bom, Deus mudou a sua história, né? Porque viu as coisas natural na minha vida, mas as coisas espirituais já estavam acontecendo na minha vida, né? Então eu digo que a minha vida foi mudada não por causa de uma igreja, não por causa de uma religião, mas porque Deus, ele realmente existe e ele mudou a minha vida. Amém, queridos? Então a minha vida hoje, ela é realmente uma história de mudança, a minha família é uma história de mudança, porque foi uma família que já estava à beira da destruição, um casamento à beira da morte, que foram várias separações, e hoje, depois que nós conhecemos o Senhor, nunca mais, né, nós pensamos em nos separar
E nós não aconselhamos ninguém a separar. Eu conheço pessoas, amigas nossas, que se separaram, mas nós nunca aconselhamos ninguém a separar. Eu sei que tem casamentos que não vai resistir por causa de coisas terríveis que acontecem, mas a nossa oração é que aqueles que estão casados, que se unam e que coloquem a palavra de Deus em prática, que eu tenho certeza que há esperança para os casamentos, há esperança para as famílias. Essa é a nossa visão como igreja, uma igreja de família, não uma igreja de religiosidade, né? Não uma igreja de colocar fardos pesados nas pessoas, mas uma igreja que ama, uma igreja que cuida, porque a verdadeira igreja somos nós. Isso aqui é a igreja, nós somos uma igreja. Se você amar a sua família, isso mostra que você ama a Deus. Então cuide bem da sua família, cuide bem da sua casa. Não pense, eu só vou ser como pastor se a minha família não tiver problema. Não, você só vai ser como pastor se a sua família continuar tendo problema. Mas você, dentro da palavra de Deus, saber como lidar com isso e ser um pacificador, apaziguar as lutas dentro de casa e ser alguém que apazigua, que pacifica, para que isso não se torne uma guerra e vocês vivam bem em comunhão, em unidade, em amor. E aí Deus vai fazer o melhor dele para a sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Alguém tem mais algo a acrescentar para nós encerrarmos? Amém? Então é isso, meus amados. Eu espero que aquilo que nós falamos hoje possa ter edificado a sua vida, possa fortalecer você. E se você quiser deixar os comentários aí depois, né? Pode deixar, né? Muitos diziam, Deilton, né, era muito difícil, foi muito difícil, morei com muitas... Foi a Marileide que comentou aí? Marileide comentou? Marileide, eu morei com ela um tempo, né, aí na Paraíba. Ela sabe que eu dei muito trabalho para ela, mas ela também cuidou de mim. Eu morei com muitas pessoas, com minha tia Nevinha, morei com meu irmão lá em João Pessoa, na Paraíba. Eu dei muito trabalho para muita gente, né? Para minha tia Nevinha, e a Copiara, com a Marlúcia. Eu dei muito trabalho para os meus pais, mas louvado seja Deus. Como é que é, David? Toninho, já morou lá também. Já morei com meu irmão Toninho, morei com muita gente. Né? Como diz a música do Legião Urbana, já morei em tanta casa que nem me lembro mais, né? A gente já deu trabalho, viu? Já morei em tanta casa que nem me lembro mais, já morei com muita gente, né? Mas glória a Deus, hoje Deus nos deu um teto novamente, para a honra e glória dele. Então louvo a Deus por todos os irmãos que cooperaram com a minha vida, com a nossa família. Sou grato a Deus por todos vocês e aqueles que ainda virão. Então Deus abençoe vocês grandemente, poderosamente. Nos ajude a crescermos mais no conhecimento, na graça. Eu tenho muito a aprender ainda com a palavra de Deus, irmãos. Estou só começando. Tem muitos pregadores, muitos pastores que conhecem muito mais do que eu, né, do que nós. Mas, né, de todos eles eu sou o menor, mas eu quero contribuir naquilo que eu puder contribuir para o reino de Deus. Amém, irmãos? E se gostaram, deixa aí nos comentários aí, pra gente fazer um outro Achei novamente. engraçado. Amém? Compartilhe, né? Aquilo que você ouviu aí, que aprendeu, que foi bênção para você, pratique na sua família. Aprenda isso, a amar, a respeitar, a ser duro com o filho quando precisar, mas não seja ignorante, né? Não seja bruto, respeite, honre, né? Tem um limite, né? Então é isso, o pai deve ter um limite com o filho com o pai, honrar, porque isso será de grande bênção em nome de Jesus. Obrigado a todos que têm nos aturado, têm nos amado, nos respeitado, como nós amamos vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente, amém? Obrigado. Se nós estamos aqui hoje é porque tem pessoas que têm confiado em nós, têm andado conosco e têm nos ajudado. Então eu quero encerrar louvando a Deus por todos vocês que têm andado conosco, que têm conhecido um pouco da nossa história. Não, né? Talvez vocês vão achar falha em nós, mas saiba disso, não vai ser um segredo para vocês. Nós somos falhos, saiba disso, temos as nossas falhas, mas queremos que vocês possam nos ajudar a melhorarmos a cada dia, porque é isso que nós queremos, reconhecer que somos falhos, mas naquilo que vocês puderem nos ajudar, nós estamos aqui abertos para ouvir e receber da parte de vocês. Amém? Vamos finalizar com esse louvor, louvando a Ele. Vamos louvar então a Deus. Louve conosco. Pode aumentar mais, Dave. Pode aumentar dele. Se quiser, pode deixar no centro. Obrigado, Jesus. Vamos louvar e orar. Amém, queridos?
teu nome, Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. É, Deus. Aquilo que parecia impossível, nada é impossível, irmão, aquele que crê. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ao filho de Davi. Aleluia, glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Oh, aleluia, Jesus. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Aleluia. Sou um milagre. Nós somos um milagre, Senhor. Minha família é um milagre, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para te servir. Aquilo que parecia impossível. Parecia impossível para o homem, Senhor, mas não é impossível nada para ti, Deus. Não tem saída. Nada é impossível, irmãos, para Deus. Nada é impossível. Aquilo que parecia. Talvez tenha algo impossível na sua vida hoje, parecia impossível. Não é impossível para Deus. Sou um milagre, estou aqui. Minha família é um milagre, minha vida é um milagre. Aquilo que parecia. Se eu sirvo a Deus hoje porque eu sou um milagre, irmãos. Eu não sirvo a Deus por causa de religião, porque eu sou um milagre. Parecia não ter saída. Deus mudou a minha história. Aquilo que parecia ser minha morte, Aleluia. mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia, nós somos um milagre, essa família é um milagre. Amém? Porque as palmas louvam ao Senhor. Deus abençoe todos vocês. Como diz o Serginho, né? Palmas para o Senhor em Libras. Então quem está aqui não tem nenhum intérprete de Libra aqui, mas quem não consegue falar e ouvir agora vai entender que é aplauda ao Senhor. Amém. Quero mandar um beijo aí para minha prima, Rutiné, que está aí nos ouvindo. O celular fica um pouco longe, não dá pra gente ver todas as pessoas, mas eu tô vendo ali a fotinho dela. Um beijo, minha prima. Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Vocês são muito especiais.
Louvo a Deus pela vida da minha mãe também, em nome de Jesus. Quero deixar um beijo pro meu pai, dizer que eu amo ele, que ele me perdoe as minhas falhas. A pastora também falha, mas a pastora tem um coração quebrantado, que ama, que reconhece quando erra. E dizer, eu amo você, meu pai. Amo você, minha mãe. Vocês são meu tesouro. Amém. Eu amo meu pai, minha mãe também. Sogra, amo a senhora. Sogro, amo vocês. Se nós somos o que somos hoje, graças a Deus, lógico, primeiramente a Deus, mas também aos meus pais que cuidaram de nós, que nos instruíram, né? Que são os pais amorosos, que nos amam muito, que têm um carinho muito grande por nós e respeito. E então nossos pais são demais. Amo vocês, pai, mãe, amém. Todos os meus irmãos, amo vocês que têm lutado conosco, por nós. Obrigado aos irmãos que oraram por nós, né? Estamos aí gripados, mas estamos bem melhor, para a glória de Deus, né? Para a glória do Senhor estamos aqui. Pensávamos que nem íamos conseguir fazer hoje essa palestra, mas Deus tem nos curado, tem nos dado graça, né? Estamos bem, para a honra e glória do Senhor. Então, obrigado aos irmãos que orou por nós cremos no milagre, no poder da oração. Então, obrigado a todos vocês, amém? O Alberto aí que participou conosco, um grande abraço, meu irmão, amigo, a Marileide, a todos vocês, né? Eu não consigo ver aqui todo mundo, mas depois vou comentar aí, viu? Pode ficar tranquilo, vou comentar de todos vocês, que Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus, amém? Vamos encerrar fazendo uma oração, amém? De agradecimento, que Deus nos abençoe. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite, por este período que nós tivemos aqui, Pai, compartilhando, Pai, nessa palestra para a família, que possa edificar a todas as famílias que ouviram e participaram conosco ao vivo e todas aquelas que ainda serão alcançadas, Senhor, por esta mensagem, por esta palestra, meu Deus, que o Senhor abençoe grandemente, que eles possam se achegar a Ti, Pai, em amor, que a Tua palavra realmente seja pregada às vidas, aos corações, não só em palavras, mas em atitudes, Pai, que muitos sejam alcançados para a glória do Teu nome, que essa nação seja mudada através da Tua palavra, que toda palavra, meu Deus, que não vem de Ti, tudo aquilo que separa o povo de Deus caia por terra, que o povo possa se unir, que as famílias possam se unir, e que toda dificuldade, toda divisão, que toda diferença que eles tenham, eles possam se acertarem, e que essas diferenças, Pai, não sirvam de destruição, mas que sirvam de aprendizado para entender as diferenças uns dos outros e amar uns aos outros com as suas diferenças, que possam respeitar uns aos outros nas suas diferenças e amar. E saber que as diferenças servem para um fortalecer o outro, para um ajudar o outro, para um ensinar o outro. A diferença não é para destruir, mas a diferença é para ajudar a construir e fortalecer uns aos outros. Naquilo que somos diferentes, venhamos ajudar uns aos outros. E que nas nossas brigas, nos nossos cotidianos, nós venhamos saber discernir o que é briga que edifica e o que é uma briga que nos destrói, que não venha haver uma briga para destruição, mas que venha haver uma discussão amorosa para aprendermos a crescermos juntos. É o que eu peço, Pai, nesta noite, que a Tua palavra venha sobre nós e nos fortaleça e venhamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos firme e nos fortaleça, baseado na Sua palavra, Senhor, para que nada venha nos destruir, mas venha sempre estarmos servindo ao Senhor em espírito e em verdade, meu Deus, é o que eu te peço, Pai. Amém e glória a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. E até amanhã, às 10 horas da manhã, viu, gente? Até amanhã, nosso culto de domingo, às 10 da manhã aqui. Amém? Ainda estamos fazendo o culto online, mas eu creio que em breve estaremos voltando aos cultos na igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos vocês. Vou dar a bênção apostólica só para encerrar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós. Diga comigo, amém. Glória a Deus, Deus abençoe, uma semana de vitória que está chegando aí para todos nós. Amamos vocês.